Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 46, verso número 5. Uddhava visita Vrindavana. Mahita preya sampreste duraste gokulastriyaha smarantyonga vimuhyanti virahautkantia valaha. Mai eu, Taha, elas, preyasam, de todos os objetos de carinho, preste, o mais querido, duraste, estando muito longe, Gokulastriyaha, as mulheres de Gokula, Smarantyaha, lembrando, Anga, querido, Uddhava, Vimurhyanti, ficam atônitas, Viraha, da separação, Autkantya, pela ansiedade, Vivalaha, dominadas. A tradução é a seguinte: meu querido Uddhava, para aquelas mulheres de Gokula, eu sou o mais querido objeto de amor. Desse modo, ao se lembrarem de mim, que estou tão longe, elas ficam dominadas pela ansiedade da separação. Significado dado pelos seguidores de Srila Prabhupada, encabeçados por Hridayananda Das Goswami. Qualquer coisa que nos seja querida torna-se objeto de nosso sentimento de posse. Em última análise, o objeto mais querido é nossa própria alma, o nosso eu. Logo, as coisas que têm uma relação favorável com o nosso eu também se tornam queridas para nós e tentamos possuí-las. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti, entre incontáveis milhões de tais coisas preciosas, Sri Krishna é a mais querida de todas, até mais que nosso próprio eu. As gopis haviam compreendido este fato e, por causa de seu intenso amor pelo Senhor, estavam aturdidas de saudade dele. Embora preferissem ter morrido, elas se mantiveram vivas em virtude da potência transcendental do Senhor. Interessante que aqui nós temos o próprio Krishna explicando Madhurya Rasa. Esse é um tema de suma importância em Bhakti, porque é a perfeição de todas as raças. Todas as raças têm plenitude de relacionamento com Krishna. Todas as raças podem dar ao devoto a relação genuína entre alma espiritual e Krishna. Porém, Madhurya Rasa é a que tem mais intimidade, que troca mais confidências e que une a pessoa numa relação de amor intenso e o tipo de amor mais prazeroso. Então, assim, o próprio Krishna aqui está definindo uma parte da ciência da raça. E ele se refere a Uddhava, por quê? Porque ele está pedindo para Uddhava ir a Vrindavana, para levar um recado dele para todo mundo. Fiquem tranquilos e tranquilas, eu estarei de volta em breve. Então Krishna manda esse recado por Uddhava. Uddhava parecia muito com ele fisicamente e Krishna achou que ele era a pessoa mais adequada para ir até lá, para dar esse recado. Então ele está descrevendo no verso anterior, ele já falou sobre esse assunto. Ele diz: as mentes daquelas gopis vivem absortas em mim e suas próprias vidas estão sempre devotadas a mim. Por minha causa, elas abandonaram todas as coisas relacionadas com o corpo, renunciando toda a felicidade ordinária nesta vida. Quanto aos deveres religiosos necessários para se atingir tal felicidade na próxima vida. Eu apenas é que sou seu mais querido amado e, de fato, seu próprio eu. Portanto, tenho a obrigação de mantê-las em todas as circunstâncias. Neste verso especificamente, Krishna mostra a reciprocidade da raça para aqueles que consideram muito duro
a caminhada espiritual por não ter uma reciprocidade de Krishna, porque Krishna não fala com a pessoa, porque Krishna não se relaciona diretamente com a pessoa, porque Krishna não dá sinais frequentemente, aqui está uma fonte de esperança. Krishna se relacionando com a compreensão do seu objeto de amor. O objeto de amor dos devotos e devotas é Krishna. O objeto de amor de Krishna são os devotos. Então, assim, aqui nessa relação, Krishna está, no verso 4, o verso anterior, Krishna está demonstrando o seu compromisso com aqueles que o amam, que são rendidos a ele, que se entregam. Para Krishna, o mundo material com sua dualidade não representa a realidade última. E, de fato, ela não é a realidade última. Ela é uma realidade limitante do reino de Maya, da energia externa de Krishna. A realidade ilimitada, a realidade eterna, a realidade sem nenhum tipo de reserva é a realidade espiritual. E nessa realidade espiritual, Krishna se entrega completamente numa relação de amor, de bem-aventurança, Ananda. No mundo material, às vezes a relação de Krishna com a gente é dentro do que está disponível no mundo material. E o que está disponível dentro do mundo material é a dualidade. Então, às vezes, Krishna se relaciona com a gente de tal forma que o sofrimento vem. E em compreender que esse sofrimento tem valor idêntico para Krishna que o prazer, é difícil. É preciso conhecer a ciência da raça, essa Bhakti Rasamrita, compreender essa ciência da devoção, para poder compreender que Krishna, em sua forma absoluta, não faz diferença dentro do mundo material com as dualidades que existem. Ele está interessado na alma espiritual. Porém, é a alma espiritual quem está condicionada à sua energia externa, Maya. Então, quando ele se relaciona com a alma espiritual, a Divatma, quando ele se relaciona com a Divatma, ele está se relacionando na capacidade que a Divatma tem. Se a Divatma está condicionada à energia externa, e a energia externa vive em dualidade, sendo influenciada pelos três modos da natureza material, Krishna não vai fazer um milagre assim, por sua própria iniciativa. Krishna vai fazer os milagres que as pessoas se dedicarem a construir a condição adequada para esse milagre, porque Krishna reciproca com a pessoa de acordo com a rendição dela. Por isso que Vishwanatha Chakravarti explica esse tópico da ciência de Bhakti Rasamrita. Ele explica o que Rupa Goswami escreveu no seu Bhakti Rasamrita Sindhu, no verso Adou Shraddha, o verso famoso que descreve de Shraddha até Prema, Krishna Prema Bhakti. Recentemente nós falamos sobre isso com o tema Cuidado aos Devotos aqui, porque nós precisamos estar conscientes dos diferentes estágios em que passamos para poder cuidar adequadamente dos devotos, dando facilidade para eles dentro de cada estágio que eles se encontrem e que nós próprios nos encontramos para buscar as facilidades para nós mesmos. E aqui, então, nesse tema, Vishwanatha Chakravarti vai explicar que há uma evolução nesses estágios que chega até Bhava. E é de Bhava que existe uma metamorfose, ele usa esse termo originalmente, uma metamorfose para que Bhava, os sintomas de amor, se transformem em Prema. Primeiro tem o amor primário, que é o próprio Bhava. E esse amor primário já gera sinais e sintomas.
A pessoa percebe o que está acontecendo com ela e as pessoas em volta também percebem o que está acontecendo com aquela pessoa. Observa que aquela pessoa está numa relação amorosa com Krishna. E com o amadurecimento desse bhava, então esse bhava se transforma, metamorfoseia, para poder fazer dessa palavra metamorfose um verbo. Então, a pessoa se transforma, ocorre uma metamorfose do estado que ela se encontra de bhava em rasa. É de bhava que surge a rasa. É aí que a pessoa vai desenvolver a sua relação com Krishna específica. De um modo geral, a relação generalizada de Krishna com as pessoas é dasya rasa. A pessoa é um servo de Krishna. O próprio Krishna vai dizer, na forma do Senhor Chaitanya, Divera Swarupahaya Krishnera Nityadas. Então ele é um eterno servo de Krishna. Agora, como ele pratica essa atitude de servidão a Krishna, vai depender no seu desenvolvimento espiritual. Quando ele chega lá no estágio de bhava e transforma esse estágio em prema, é que ele vai poder definir a sua raça. Isso é importante saber, caso contrário, a gente fica pensando que, mesmo com o coração cheio de anartas, a gente pode desenvolver uma raça específica com Krishna. A raça geral, a raça generalizada para todos é dasya rasa. Nem é a seva, né? A prestação de serviços, é dasya, é a atitude de serviço. Então não é só prestar serviço, não é como o Shantarasa, que existe de uma forma neutra. A forma original não é neutra. A forma original de atitude da pessoa com Krishna é de Dasya. Então ela vai desenvolver essa relação de servo de Krishna. E ela, por isso, faz todo tipo de serviço. Ela escuta sobre Krishna, ela fala sobre Krishna, ela oferece os seus alimentos a Krishna, ela faz serviços devocionais diversos no dia a dia das rotinas litúrgicas dedicadas a Krishna. E assim ela se dedica a Krishna. Especificamente em Kali Yuga, ela canta os santos nomes de Krishna. Então, essa é a posição original da pessoa. A partir daí, ao purificar o seu coração e a desenvolver estabilidade, nistha, ao desenvolver amor, gosto pelo serviço que está fazendo, que é ruti, ao desenvolver apego ao serviço, então ela se candidata a perder inúmeros anartas, porque essas etapas não são apenas de amadurecimento, elas são de fato amadurecimento pós-anarta nivriti, porém ainda assim elas guardam a potência de continuar amadurecendo para se desenvolver e se transformar em bhava. E quando chega em bhava, ela ainda se transforma em prema. Então aqui Krishna está dando essa mensagem pessoalmente, com seus próprios lábios de lótus. Ele está explicando para Uddhava a qualidade das golpes, a qualidade das mulheres que em Vrindavana o amam em Madhurya Rasa. E essa Madhurya Rasa, que também se apresenta como Parakya Rasa, a raça conjugal em termos de amantes, né, como amantes. Então essa raça que Krishna desenvolve e que as golpes desenvolvem ou que naturalmente possuem com Krishna está sendo descrita aqui por Krishna. Esses versos, Krishna está explicando como ele
reciproca com os seus devotos, suas devotas, no seu nível mais intenso de amor. São versos muito importantes para a nossa compreensão a respeito de Bhakti Rasamrita, essa ciência a respeito de rasa, porque é o próprio Krishna quem está explicando. Bem, aqui ficamos então com esse tempo. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário. Então, no caso, então, Anartha Nivriti vai até Bhava. Chega até a fronteira de Bhava. Em Bhava ele já tem que estar purinho. Ele já tem que funcionar completamente, não pode ter mais nenhum tipo de anarta ainda existente. Ele já tem que ter terminado a sua função. Mas a fase de anarta nivriti se propaga assim, mesmo porque durante o processo nós adquirimos anartas. Não temos anartas somente trazidos de vidas passadas e da nossa vida material. Nós desenvolvemos anartas devocionais. Por isso, a fase de anarta nivriti se prolonga para poder corrigir também os anartas adquiridos durante a nossa vida espiritual. É bem interessante tudo isso. Obrigado, então, todas as glórias a Srila Prabhupada.